Salmos número 1, primeiro livro, Salmos 1:41, a verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como as árvores, essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Amém? Que maravilha seguir a lei de Deus. Em Salmos 1:3, no finalzinho, diz o seguinte, a parte B: assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Tudo que a pessoa faz dá certo, ou seja, essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Se a gente vê no Salmos 1, versículo 2, pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. E aqui no 1 ele diz o seguinte: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Aqui diz o seguinte: o que você deve evitar? Você não deve jamais se juntar com os maus. Você não deve aceitar conselhos dos maus. Quando você está com uma dificuldade, geralmente a mulher vai se aconselhar com uma outra melhor amiga dela. Problemas, exceto se ela for uma serva de Deus, que está com a vida em dia, aí sim ela vai te aconselhar de acordo com a vontade de Deus. Mas isso não ocorre. Então, quando você vai pedir um conselho da sua melhor amiga, você cai aqui, ó. Que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, porque aquela pessoa que vai te aconselhar, como está a vida dela? Aconselhar os outros é fácil, mas como está a sua vida? Ela é de Deus? Tem seguido os caminhos de Deus? Tem lido a Bíblia todos os dias? Primeiramente, se não lê a Bíblia todos os dias, fuja, porque ela não tem discernimento e sabedoria para te aconselhar. Você, homem, é a mesma coisa também. Então você tem que procurar uma pessoa que busque a Deus diariamente. Todo aquele que não faz isso não adianta, não tem como você realmente ter um conselho correto. Que não seguem os exemplos dos que não querem saber de Deus. Às vezes a mulher vai num centro de macumba, numa feitiçaria, que não segue o exemplo de Deus, que não busca a verdade, aí você está se complicando. E que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Tem pessoas que é ateu, que zombam de tudo, e aí você nunca deve se aconselhar com essas pessoas, tem que sempre buscar a Deus. Pessoas que têm sua vida limpa, ilibata. São poucos, são raros, mas se aconselhar sempre com essas pessoas. Eu me lembro uma vez, tínhamos duas psicólogas, uma pagava horas aqui na ONG, que fez alguma coisa errada e tinha que vir aqui. E num dia no almoço,
eu fiz uma pergunta a ela: se duas pessoas separam, o marido traiu a mulher, qual o conselho você como psicóloga que você dá para ele e para ela? E a psicóloga respondeu: separa na hora. Já uma outra psicóloga da igreja que busca a Deus, temente a Deus, que lê a Bíblia, fez a mesma pergunta. E essa psicóloga disse o seguinte: que a mulher traída deve orar e buscar a Deus e que Deus pode tudo. São duas psicólogas, uma no mundo, na terra, e outra no lado espiritual. E são duas respostas totalmente diferentes. Então, gente, Deus pode perdoar tudo, mas o melhor conselho é quando você está com a vida limpa, quando você está buscando a Deus diariamente. Aí você pode se instruir, você pode aconselhar pessoas, e o maior problema é aquele necessitado que geralmente corre ao melhor amigo, à melhor amiga, e aí é um problema, porque o seu melhor amigo geralmente não está com a vida em dia, não lê a Bíblia todos os dias, então fuja dele para este conselho. A graça e a paz a todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz.